Olá para você que está me assistindo. Vamos transformar 3 personagens do filme Procurando Nemo em personagens de terror. Lembrando que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, quiser que eu transforme mais personagens aqui em personagens de terror, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim eu sei que vocês estão gostando e posso trazer mais vídeos nessa temática. Aqui, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o pincel aerógrafo. E aí eu peguei a cor do branco do próprio olho da Dory. E aí eu fui tampando toda essa parte do olho dela para que ele fique branco. É sério, eu não consegui pensar em nada mais de terror do que o olho da Dory totalmente branco. Tipo o estilo desses zumbis, sabe? Que a gente vê em filmes. Então foi o que eu fiz. Eu poderia ter pego um pincel um pouco mais forte. O aerógrafo, você tem que criar camada. Só que como eu queria fazer, tipo, com mais calma, eu usei, mas vocês podem usar um pincel sem ser aerógrafo, que vai ser mais rápido. Depois disso, eu fui ali no pincel especial e fui puxando e fazendo um arco um pouco mais demarcado, sabe? Para ficar um pouco mais sinistro da Dory. Inicialmente eu queria, tipo, deixar arqueado o olho dela, mas aí eu vi que era só para demarcar, para ficar sinistro. E depois disso, eu vim com o pincel linear 2, que eu dou lá no meu drive. É só você me seguir no Instagram e me mandar print, que eu vou estar te enviando o link. Às vezes demora um pouco, mas não mais do que um dia. Porque todo dia eu pego um horário e aí eu envio para vocês. E lá vai ter uma pasta escrito pincel linear. E aí lá dentro só vai ter um pincel e é esse aqui que eu uso. Então eu fui fazendo vários dentes grandes assim, uma coisa bem tipo o peixe que correu atrás deles quando eles estavam atrás da máscara que brilha, né, lá no fundo do mar. Foi basicamente essa minha inspiração. Criei uma nova camada e peguei um cinza só para fazer um sombreamento, para ficar uma coisa um pouco mais realista. Claro que não ficou exemplo de realismo isso aqui, mas pelo menos deu um toque a mais. E aí eu fui fazendo isso na borda, esse tom aí, essa sombra, porque eu acho que faz total diferença. Então eu fui fazendo isso em cada um dos dentes, e a Dory ficou com uns dentão, gente, olha isso. E depois disso eu criei uma nova camada, coloquei embaixo, e com o pincel aerógrafo eu escureci mais a boca da Dory, porque eu achei que tinha mais a ver. Então escureci a boca dela e fui dando esse tom um pouco mais sinistro, gente, e olha como ficou. No final do vídeo, eu vou colocar os 3, um do lado do outro, pra gente ver. Agora, eu peguei essa tartaruga muito hippie que tem lá no Procurando Nemo. E aí, eu vou pintar o olho dele todo de preto. Só que aqui, eu vou com o próprio linear 2, porque aí é mais rápido. E aí, eu vou pintar totalmente de preto, porque eu achei que ia ficar também um olho bem sinistro, todo preto. E assim, ele é um personagem icônico, né? Tipo, não dá pra imaginar ele como um personagem, sei lá, sombrio, filme de terror. Então, por isso que eu escolhi ele, porque eu achei que tinha tudo a ver. Então, eu fui pintando todo o olho dele de preto, pra dar esse tom, essa coisa sombria. E aí eu vou acrescentando algumas coisas. Na boca dele, eu coloquei dentes, mas depois dava pra ter colocado outras coisas. É porque, sei lá, eu não pensei nisso na hora. Mas agora que eu tô narrando pra vocês, eu vi que dava pra me colocar outras coisas. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um arco também bem grande aqui no olho dele, pra dar esse tom como se ele tivesse, sei lá, com uma expressão um pouco mais fechada. E depois disso, eu peguei o pincel aerógrafo. Mas depois eu vou mudar para o linear 2, porque pigmenta mais rápido. E aí, eu vou fazendo como se fosse dentes. Mas eu não sei, depois que eu vi isso aqui, gente, eu acho que dava pra mim fazer, sei lá, como se a boca dele tivesse costurada, sabe? Uma coisa assim, bem sinistra. Até porque eu já tinha colocado dente na Dory, né? Mas aí, se vocês gostarem, eu vou trazer outros personagens e vou explorar outras características mais aterrorizantes pra eles. E lembrando que se vocês também transformar personagens em terror, não se esqueça de me marcar ou me mandar lá, gente, porque eu adoro ver a arte de vocês, sério. E aí eu fiz 2, eu fiz um de um lado, um do outro, mas eu não sei, gente, eu acho que ficou parecendo mais que eu tinha costurado, né, tipo, tava costurado, não sei dizer pra vocês. Deixe aqui nos comentários, as dicas de vocês são sempre bem-vindas, eu tô sempre lendo. E me ajuda bastante. Então, eu fiz esses 2, tá vendo? Parece que a boca dele tá, tipo, costurada. Não ficou parecendo um dente, ou ficou parecendo um dente. Eu sei que depois eu fui afinando a ponta do dente, então ele ficou mais fino ainda, mas era essa a intenção, que ele começasse assim, maior e depois ia afunilando. E depois disso eu criei uma nova camada e fui colocando a bordas de cinza.
porque eu acho que faz toda a diferença. Então, eu fiz isso no dente dele, para dar esse tom de sombra. E depois disso, gente, eu fui colocando na raiz do dente um tom um pouco mais escuro. Então, eu dei essa boa escurecida na raiz do dente dele. E aí, depois, eu fui ali no pincel especial. E aí, eu fui mudando um pouco a boca dele, pra mudar um pouco, né? O olho preto ficou bem legal. Desse aqui, o que eu mais gostei foi o olho preto. Mas mesmo assim, eu falei, não, eu vou mudar um pouco a boca dele. Mas eu acho que dava ao invés de eu ter puxado essa parte aqui, dava pra mim ter puxado pra baixo os cantos da boca, que aí ia dar uma expressão muito melhor. Só que aqui, fazendo com vocês, que eu me liguei nisso. E agora, gente, a gente vai pra outro personagem, que é o Marlin, que é o pai do Nemo. E aqui eu vou começar colocando o semblante dele bem fechado. E aí eu peguei o pincel especial e puxei, né, esse meio da sobrancelha dele pra baixo. Depois disso, eu vim com o pincel e pintei toda essa parte de branco. E aí eu usei o aerógrafo. Mas dava pra usar o linear, que teria sido bem mais rápido. Mas eu cismei com o pincel aerógrafo. E aí eu fui fazendo isso. Eu fui criando camada, né? Tipo, passando um em cima do outro até ele ficar totalmente branco. E aí tirar toda a marcação. E depois disso eu vou pro outro olho. Quando o olho dele ficou todo branco, já deu uma expressão bem assim, pesada, né? Então eu gostei muito do Marlin. A Dory também ficou assustadora, mas o Marlin ficou bem legal. E aí, gente, eu fui fazendo a mesma coisa no outro olho, com pincel aerógrafo, e aí eu fui passando por cima até assumir por completo o núcleo, né, essa parte de dentro do olho. E aí, como eu falei pra vocês, eu já cismei com um pincel aerógrafo, é só o aerógrafo, tá? Depois disso, eu vim com um pincel especial e vim puxando um pouquinho com um pincel fino, pra dar como se fosse dente de vampiro. Eu achei que ia ficar muito legal. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei o dente ali e fui puxando pra dar esse vazão aí de dente grande. Como se ele fosse um vampiro / zumbi. Eu não sei porque esse olho todo branco me lembra zumbi. Diz aqui nos comentários o que faz vocês lembrar, sabe? E aí não tem segredo, gente. No outro, eu também dei uma puxada embaixo e também do outro lado, pra ficar parecendo uns dentes aí de vampirinho. E depois de ter feito essa parte do dente, eu só vou acrescentar. Então eu peguei a cor tipo um cinza escuro. E aí eu fui escurecendo essa parte aí do corpo do Marlin, né? Pra ficar uma coisa um pouco mais sombria. Pra mim fica mais sombrio. E aí eu fui apagando o excesso para não ficar manchado. E aí esse foi o resultado dos 3. Gente, eu gostei do resultado. É a primeira vez que eu faço. E eu realmente gostei. Para mim, dos 3, a Dory tá bem aterrorizante e o Marlin também. Mas eu vou testar outros. Então, se vocês gostarem, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.